Muitas pessoas acham que empréstimos são coisa de gente sem dinheiro. Muito pelo contrário, os mais ricos são os que mais tomam crédito, mesmo tendo recursos de sobra para utilizar. O segredo está no custo do crédito e no custo de oportunidade em utilizar o capital próprio versus o capital de terceiros, no caso, o dinheiro que o banco ou outra entidade esteja oferecendo como empréstimo. Muitas vezes vale mais a pena fazer uma operação de crédito com garantia dos ativos financeiros do que se descapitalizar realizando a venda destes ativos, que poderia ser no momento errado. Importante considerar se o ativo que está sendo vendido não é mais rentável do que o custo do empréstimo. Também se o momento da venda desse ativo não geraria um prejuízo ou um preço aquém do seu real valor, além, obviamente, dos impactos tributários ocasionados na venda desse ativo. No Brasil, é possível realizar operações de crédito estruturadas com funding internacional mais barato, em alguns casos com isenção de impostos bem onerosos, como o IOF. Vale lembrar que o custo do crédito é bem mais baixo em países desenvolvidos, como os da União Europeia e os Estados Unidos, comparado ao Brasil. Apesar do risco cambial de ter uma dívida dolarizada ou em euros, essas operações estruturadas já montam uma proteção via hedge cambial com derivativos. Para executivos e acionistas de grandes empresas, também é possível realizar operações de crédito com a garantia das ações da companhia, não necessitando vender as ações em uma necessidade de liquidez. Isso permite que o acionista não reduza o seu poder de voto na empresa, algo bastante importante para os acionistas majoritários e executivos do alto escalão com períodos de lock-up. Outra solução bastante utilizada pelos ricos é o financiamento ou leasing de bens de alto valor, como o de aeronaves utilizando a garantia do próprio bem. Porém, dependendo da frequência de utilização desses bens de maior valor, outras alternativas podem fazer mais sentido, como a compra compartilhada do ativo por meio de cotas de participação. Afinal, nem todo rico precisa de um iate ou de uma aeronave disponível para ele todos os dias do mês. Então pode valer a pena dividir com sócios os dias de uso e o custo, porém, essa é uma decisão muito individual. Para famílias do segmento agro, também existe uma série de linhas de crédito especiais de custo mais baixo para financiamento de máquinas e equipamentos. Além do custeio para o plantio da safra, algumas vezes o custo do crédito chega a ser mais baixo do que o rendimento em aplicações de renda fixa, devido a subsídios do governo. O crédito imobiliário para a compra de imóveis também é uma linha menos onerosa. Devido ao longo prazo desse tipo de crédito, algumas pessoas ricas também a utilizam, visando não reduzir o volume do seu patrimônio financeiro. Também há a opção de utilizar um consórcio imobiliário com lance embutido para ser contemplado logo de início, e assim já ter a carta de crédito em mãos rapidamente para a aquisição. A preferência de utilização do capital próprio sem um estudo detalhado pode trazer algumas desvantagens. O custo de oportunidade associado ao uso de capital próprio é significativo. Quando grandes somas são investidas em um projeto ou ativo, elas se tornam indisponíveis para outras oportunidades de investimento que poderiam, em teoria, oferecer retornos mais elevados. Além disso, a falta de alavancagem pode limitar o potencial de retorno. Em outras palavras, quando você usa apenas capital próprio, seus ganhos ou perdas são calculados apenas com base no montante que você investiu, ao contrário de dividir os riscos com terceiros. Basicamente, a alavancagem permite que o indivíduo de alto patrimônio amplie seus ativos e potencialize os retornos, mas assumindo um nível mais alto de risco devido aos custos financeiros e aos compromissos de amortização da dívida. Por outro lado, a liquidez proporcionada pelo uso de crédito permite que o capital próprio seja mantido em reserva ou investido em outras oportunidades que possam surgir.
Outro benefício indireto é a dedutibilidade dos juros em algumas estruturas, que pode trazer eficiências fiscais, reduzindo o ônus tributário efetivo. Em suma, para indivíduos de alto patrimônio, a decisão entre capital próprio e crédito bancário não é binária. Muitas vezes, uma abordagem híbrida pode ser a mais adequada. Isso permite que se beneficie tanto da alavancagem quanto do controle direto, mantendo uma diversificação eficaz do portfólio e um equilíbrio entre risco e retorno. Esta estratégia também oferece a flexibilidade de mudar o método de financiamento conforme as condições de mercado e as oportunidades evoluam. Devido a essa complexidade de análise, o auxílio de um profissional de mercado pode ser essencial para determinar qual abordagem oferece a maior eficiência em termos de retorno ajustado ao risco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aportal.wealth e de seguir o Instagram @obanqueiro.prado para mais conteúdos do universo dos super ricos.